Olá, pessoal. Então, muita gente às vezes marca consulta aí pelo site, tal, e quando a gente vai começar a falar, aí pergunta: o que você acha melhor, o EB2 ou o EB3? Porque qualifica bem para o EB2 NW, mas também tem um sponsor para fazer o EB3. E aí, bom, para qual eu qualifico mais? Ou qual seria a sua sugestão? Qual seria a minha melhor opção? Eles perguntam isso, né? E não existe uma resposta que vai ser tipo uma fórmula para todo mundo. Mas fiquem ligados que vocês vão poder entender mais um pouquinho as diferenças, as vantagens e desvantagens entre o EB2NW e o EB3. Então, gente, como eu falei, né? Você tem um sponsor para fazer um EB3, beleza, tranquilo, mas também tem elegibilidade para fazer o EB2NW. E aí, qual seria a melhor opção? Como eu falei, não vai ter uma resposta única que vai servir para todo mundo, tá? Porque não é assim. No caso do EB2 e o EB3, a gente tem o EB2NW e o EB3, a gente tem vantagens e desvantagens de um em relação ao outro. Por exemplo, se o critério de análise for probabilidade de sucesso, eu diria que o EB3 ganha do EB2. Por quê? Porque o EB3 não tem nenhuma parte discricionária. E o EB2NW, o NW, é a parte discricionária. Se você não sabe o que é a palavra discricionário, quer dizer essa palavra, você pode olhar no dicionário, mas para a gente aqui eu vou dizer para você logo que quer dizer que é a vontade do oficial. É o convencimento próprio do oficial. É o que o oficial quiser decidir. O oficial, ele ou ela, tem a discrição de dizer: eu quero dar a aprovação para essa pessoa, eu não quero dar. Então, no caso do EB3, não tem esse espaço para o oficial ficar achando que se deve ou não deve aprovar. O oficial tem que aprovar se todos os elementos estiverem provados. Eles podem cometer erros, achar que o elemento não está aprovado, alguma coisa mais de análise objetiva ou subjetiva que analisou mal. É muito incomum acontecer isso, mas acontece às vezes. Tem alguns probleminhas com o EB3 que de vez em quando aparece aí com algumas profissões, mas nada que vá se preocupar em termos de chance, porque basicamente você passando pelo Label Certification e depois entrando no I-140 e no ajuste de status ou processo consular, nessas duas últimas fases, principalmente na última fase, o caso praticamente está aprovado já, tá? Pode ter alguma coisa ali ainda, em um caso ou outro, mas a parte pior já passou. No EB2NW, temos um percentual forte de aprovação, porque a gente olha os casos que faz aqui, a gente não pega qualquer caso que aparece, a gente procura os casos que a gente sabe que vai ser aprovado, que vão ser aprovados, ou que, se pelo menos demonstrarmos todos os critérios de elegibilidade, o caso deve ser aprovado, a não ser que o oficial tenha a intenção de negar, tá? E aí o oficial, às vezes, tem a intenção de negar o processo, ele ou ela vai usar o quê? A discricionariedade para negar o processo. Tá? Não porque a pessoa não qualifica, não porque não tem evidência, não porque não tem um projeto interessante, mas porque o oficial não quis aprovar. Então isso acontece no EB2NW, mas não pode acontecer no EB3. Agora, no EB2NW, o percentual não é muito alto que acontece isso. Tá? Em estatística do ano passado, nós tivemos 92% de aprovação e 8% de negativas. Essas 8% negativas que foram reaplicados, a grande maioria, quase 100%, foram aprovadas, à exceção de um ou outro caso. Então, não é realmente uma coisa que vá dizer, bom, você não vai dizer, bom, o EB2, a chance é meio a meio, e no EB3 é 100%. Não é assim. No EB3, nada é 100%, né, pessoal? Mas no EB3 é perto de 100%, no EB2 eu diria que é 92%, 90%. Mais ou menos a sua chance, se for um caso bom, né? Obviamente. Então, em termos de chance de aprovação, probabilidade de sucesso, o EB3 ganha do EB2. Agora, o EB3
tem uma fase inicial, que é o Labor Certification, que é a aplicação para a certificação de trabalho, onde o Departamento de Trabalho vai certificar para a migração que a empresa não conseguiu encontrar uma pessoa para ocupar o cargo oferecido. Essa fase, somente para chegar nessa certificação, pode levar 2 anos, pode levar um ano e meio, pode levar 20 meses. Então, esse é que é o problema do EB3. Não é a probabilidade de sucesso, é a demora. Então, a primeira fase vai levar esses 18 meses, 20 meses, pode levar 24 meses, né? E aí, depois que aprovar essa fase, a segunda fase, rapidinho, faz ali o Premium Processing, ou até sem Premium Processing também está saindo rápido. E a segunda fase é bem fácil de aprovar, se todos os elementos estiverem bem tranquilos ali, não tem discricionariedade, então o caso deve seguir normalmente e vai ser bem melhor daí para frente. No EB2, a gente não tem a aplicação inicial do Labor Certification, no EB2NW, tá, gente? Porque também existe o EB2 normal, que é igual ao EB3, apenas muda o nível profissional, que é mais alto. Mas, nesse caso, você fazer um EB2 National Interest Waiver, o EB2NW, nós temos aí, o NW serve para você pular essa fase do Labor Certification. Então, você não tem que fazer mais isso, não tem um empregador aplicando para você, não tem oferta de trabalho, e você vai direto nas fases 2 e 3, como se fosse pulando a fase 1 e vai na fase 2 e 3 já. Ou seja, as fases 2 e 3 passam a ser fases 1 e 2 no EB2NW. E isso, para muita gente, é uma vantagem muito grande, tá? Agora, realmente, o que você vai ficar pensando no final? No EB3, eu tenho mais chance, tipo quase 98%, 99% de chance, do que 92%, 90% no EB3, no EB2NW. Já o EB2NW, eu vou poder pular uma fase que vai levar 1 ano e meio a 2 anos, que o EB3 tem que cumprir essa fase. Então, às vezes, o EB2 pode, mesmo não sendo, mesmo sendo um pouco mais arriscado, ser melhor para algumas pessoas. E já em outros casos, que a pessoa não tem muita pressa, às vezes está no STEM ou PT, por exemplo, que pode pegar 3 anos. Então, você não precisa, talvez, ter essa pressa toda de fazer um EB2. Você pode fazer um EB3, se tem um sponsor já, e vai cumprir o Labor Certification durante o seu STEM, o seu STEM ou PT, e antes de acabar o PT já vai estar entrando com as fases 2 e 3 e vai estar com o seu green card depois. Então, a gente tem que fazer muita previsão, mas também tem que fazer o planejamento com base no processo e na realidade de cada pessoa. Então, o EB2, uma pessoa que está aqui, por exemplo, o EB2NW, no caso, uma pessoa que está aqui, por exemplo, já vai vencer, já vai acabar o OPT em alguns meses, não vai ter, a não ser que volte para a escola e continue estudando, fazendo outro curso qualquer, não vai ter a condição de pegar a permissão de trabalho e continuar aqui pelo EB2, pelo EB3, porque a primeira fase seria 18 meses mais. Então, nesse caso, o EB2NW seria a melhor opção, podendo entrar. Tudo isso que eu estou falando de poder entrar com a fase do ajuste de status e tal, é considerando que o Visa Boletim, que vai sair agora em outubro, esteja aberto novamente para essas categorias, EB2 e EB3, tá? Porque senão não faz muita diferença. Mas a gente vai secar o boletim, que deve chegar a qualquer momento aí, pode chegar entre hoje, amanhã, depois, os próximos dias, mas com certeza até o fim desse mês. E aí você vai ver que, para muita gente, vai ser uma vantagem realmente fazer um EB2NW, porque o status estava vencendo, ou o OPT estava vencendo, estava para vencer, ou o visto não imigrante que tinha aqui já estava acabando o prazo. Então, por esses motivos, o EB3 fica muito difícil para essa pessoa. E, às vezes, o EB2NW, mesmo com um pouco mais de risco, seria a melhor opção. Então, a gente tem sempre que fazer um planejamento e explicar às pessoas. E é isso que a gente faz aqui no escritório, a gente explica às pessoas as chances de ser aprovado e também o que aconteceria se não fosse aprovado, para ter um plano B, um plano C, e não ficar depois aí com o caso negado tendo que voltar ao Brasil. Que ninguém vai querer voltar ao Brasil depois de passar aqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, já trabalhando, tendo sua vida normal, e depois ter que arrumar as malas e ir para o Brasil esperar uma reaplicação lá fora. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente tem que fazer planejamento, tá? Outra vantagem do EB2NW em relação ao EB3 é o fato de não depender de um sponsor. Então, eu sei que isso eu já falei, mas falei com outra conotação, porque eu estava falando em relação ao Labor Certification. Agora, o fato de você não ter que depender de um sponsor,
Para muita gente é uma coisa interessante, porque às vezes o sponsor pode não estar num ano bom, e aí quando for entrar na segunda fase, a empresa caiu de produção, não tem condição de provar que tem condição de pagar o salário que foi estabelecido pelo Departamento de Trabalho, e o caso pode ser negado. Mesmo sendo não discricionário, o caso vai ser negado, porque por questão de lei, matéria de lei, a empresa não consegue comprovar que pode pagar o salário. Já no EB12NW não tem esse problema, porque não tem ninguém oferecendo trabalho a você. Ou você vai criar seu projeto próprio, com um business plan, ou você vai ter um projeto de pesquisa. Em ambos os casos, não precisa ter um empregador aplicando para você. Não tem um job offer. Então, não tendo job offer, você não tem que se preocupar com esse problema. Essa é uma vantagem muito interessante para muitas pessoas que procuram fazer o EB12NW e também poderiam fazer o EB3. Tá? Agora, se você, por exemplo, não tem um empregador, qualifica para os dois, mas não tem um empregador para aplicar o EB3, não tem muito o que perguntar. Tá? Tem que ser o EB12NW porque acabou sendo a única opção. Então, esse vida não é para essas pessoas que estão nessa situação. Esse vida é para quem tem as duas opções disponíveis agora e quer escolher qual seria o melhor caminho. Tá? Só para a gente encerrar o vídeo aqui, eu vou estar informando a vocês agora que a gente não está muito sugerindo aquele processo híbrido por um motivo muito simples. Quando a gente estava fazendo bastante processo híbrido, que era uma combinação dos dois processos, a gente usava o EB2, que estava levando 1 ano e meio, 2 anos para julgar o processo, enquanto que o EB3 estava acabando com 10, 11 meses da primeira fase. Hoje não é mais assim. Hoje o EB3 está levando 18 meses a primeira fase, 18 meses, 20 meses às vezes, até mais, e o EB3, o EB12NW, às vezes está julgado em 4 meses, 3 meses, 6 meses. Então, não dá mais para fazer o híbrido como aquele planejamento que era feito antes. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo e que tenham um pouco mais de informação que pode ser necessária para você decidir se deve fazer o EB12NW ou o EB3. Há outros fatores que podem levar um a ser mais interessante para você do que o outro, mas isso aí só numa consulta, onde todos os fatos podem ser analisados, é que você vai poder decidir, tá? Então, precisamos que você agende a consulta para que a gente discuta esses assuntos em detalhe e possamos assim, então, te dar o caminho melhor ou te oferecer uma solução melhor para o seu problema. Se vocês não subscreveram para o nosso canal, por favor, subscrevam e aperte o sininho para ser notificado quando subirmos o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até a próxima.